Amigas e amigos, o Brasil está sob uma autêntica ditadura da esculhambação. Ninguém sabe onde termina a mídia e começa o poder judiciário, onde termina o poder judiciário e começa a mídia. Ninguém consegue delimitar a fronteira dos poderes da República, onde eles se separam, onde eles se convergem. E quem disser que sabe está mentindo. Estamos, na verdade, sob a ditadura dos doutores, naquela clássica definição dos explicadores do Brasil, que é como a elite brasileira, a direita brasileira se define. Exatamente para se separar do povão, construir essa fronteira de aço que separa elite e povo. Povo é povo, povo é plebeu, é escravo, é negro, é índio, é mestiço, e tem que ficar assim, tem que ter condições mínimas de sobrevivência e olhe lá. É só isso e nada mais. Eles construíram essa estrutura social, solidificaram essa estrutura social. E quem se aproxima de qualquer possibilidade de mudar isso é tratado com violência. A história está repleta disso, eu sempre falo aqui dessa turma toda, de todos que foram mortos, fuzilados, enforcados, arrastados pelas ruas, que foram conduzidos a situações que não tinham saída, como foi o caso de Getúlio Vargas, que cometeu suicídio. Enfim, tem toda uma sistemática de poder deles, que é exatamente o que a gente está vendo agora. É a ditadura dos doutores. Agora, no sentido literal, podemos dizer assim, porque estão aí os doutores, promotores, procuradores, juízes, fazendo exatamente esse serviço sujo da elite brasileira. É lista de Janot, 2 listas de Janot, lista de Fachin. A mídia trata isso como se fosse o cumprimento das profecias de Nostradamus ou do Apocalipse, não dá para saber qual que é mais trágica, e transforma tudo isso numa celeuma, numa bagunça, exatamente para afastar o povo de uma compreensão mais profunda do que está acontecendo. Há uma versão clara em tudo isso de que foi a crise política que gerou a crise econômica, quando na verdade se trata exatamente do contrário. Esta crise política é resultado da crise deles, é resultado da situação em que eles chegaram com as contradições acumuladas do capitalismo. É esse âmbito global, mas com características brasileiras. E o tratamento deles é exatamente esse. Eles têm essa ideologia do escravagismo entranhada na sua carne, na sua alma, Portanto, eles só podem tratar as coisas, as questões sociais dessa forma, como eles vêm tratando agora. Como estão tratando aí no golpe com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e outras medidas mais. Faz parte exatamente de toda uma complexidade que existe na sociedade brasileira. Nós temos que compreender isso, porque quando a gente pega essas listas, tem um nome aí, na verdade, que eles estão querendo execrar, que é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não pela pessoa do ex-presidente, mas pelo que ele representa, pelo potencial que ele tem de fazer aí mobilizações para contestar esse sistema de poder que eles estabeleceram com o golpe, exatamente para manter esta estrutura social que eles construíram aí com fronteiras de aço, separando a elite do povo. Essa indústria da maracutaia, esse mundo da corrupção, são os mandarins da corrupção, na verdade, esta relação que eles construíram com o Estado brasileiro, se pendurando em benesses do Estado, se utilizam do Estado exatamente para manter os seus privilégios. É disso que se trata. Evidentemente que devemos nos solidarizar com a pessoa do ex-presidente Lula, porque não é fácil enfrentar o que ele está enfrentando, essa campanha infame, violenta, indecente, uma campanha desumana, que essa direita suja, imunda da corrupção move contra ele. Tem esse aspecto da pessoa, mas a gente tem que compreender isso numa dimensão social, numa dimensão maior. É tão somente disso que se trata. Eu vi isso claramente ontem numa roda de conversa naquele Jornal das 10 da Globo News. Estava lá Merval Pereira, Cristiana Lobo, Gerson Camarote, Renata Lopretti, e o apresentador, que é um tal de Doni, eu até anotei o nome dele aqui para não esquecer, Doni Denúcio, que é um apresentador relativamente jovem, forjado, moldado nos laboratórios das editorias de economia do Grupo Globo, exatamente para fazer manipulação política e ideológica. E ele se saiu muito bem, está se saindo com habilidade nesta manipulação, com um ar de arrogância e opiniões que beiram a estupidez, também participando desse processo. E lá o Merval Pereira deu uma sentença para o Lula: você está condenado. Ele disse com todas as palavras que já existem elementos que possibilitam ele dizer que o Lula não tem salvação. Ou seja, ele decretou que o Lula está condenado. Com base em quê? Ele pega as listas de Janot, de Fachin, esses lixos que eles produzem aí,
exaustão, né, exatamente para dar manchetes para a mídia, para semear esta confusão toda, e nessa confusão eles fazendo exatamente o caminho, construir o caminho onde eles vão dar o bote, que é no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pega tudo isso, pega principalmente esta questão da delação do Marcelo Odebrecht, que fala que deu 13 milhões de reais para o ex-presidente Lula em dinheiro vivo. Agora começam a aparecer as nuances da coisa. No começo eles disseram tão somente que o Marcelo Odebrecht disse que deu o dinheiro para o Lula. Agora já a gente vê claramente que o Marcelo Odebrecht disse que ouviu falar de um diretor do Odebrecht, que esse dinheiro tinha sido passado para uma outra pessoa, um assessor do Palocci. Agora a pergunta que surgiu, né, está aí nas redes sociais, é uma pergunta óbvia, né? Cadê o dinheiro? Né? Quem pegou esse dinheiro exatamente? Foi posto onde? Né? Foi mandado para algum paraíso fiscal? Foi depositado em algum banco? Foi enterrado lá no quintal do Instituto Lula? Lá no sítio de Atibaia? Sei lá, no jardim lá do triplex do Guarujá? Né? Foi dinheiro lavado lá com os barquinhos de lata lá do tal sítio de Atibaia, da dona Marisa, que ela comprou para brincar com os filhos? Né? Ou o Lula gastou tudo em cerveja, pôs naquelas caixas de isopor que a gente via aí nas fotografias, ele andando na praia com caixas, gastou tudo em cerveja, mas haja cerveja, né? 13 milhões de reais em cerveja não é pouca coisa. Enfim, olha aí, se eles fossem escritor, né, de um folhetim, seria um folhetim de 7ª, 8ª, 10ª categoria, nem de 5ª categoria seria. Não tem lógica, não tem nexo. Quem leria, né, uma história dessa, né, uma ficção dessa, com esse enredo, com esses elementos que o Merval Pereira diz que são suficientes para condenar o Lula? Enfim, é isso, né? Porque, na verdade, o que existe nessa condenação, em toda essa campanha que eles fazem, é exatamente essa tentativa de destruir a imagem do Lula, separar, divorciar o Lula do povo. Né? O Lula, essa história do amigo, o Lula tem muito amigo, né? Não é só aquele amigo que eles atribuem ao Lula, possivelmente, não sei se era amigo, se não era amigo, possivelmente até tem algum tipo de relação de amizade, né? Pelas condições, né, estabelecidas, ele como presidente da República, o Odebrecht, um grande grupo, né, existia toda aí, enfim, as condições para que eles tivessem alguma proximidade, o Lula e o pai do Marcelo Odebrecht, o empreiteiro Emílio Odebrecht, mas a questão não é essa, a questão é que quando se fala de amigo, o Lula tem sim muitos amigos, né, o Roberto Carlos cantou que ele queria ter 1 milhão de amigos, o Lula tem muito mais que isso, ele tem 1 milhão multiplicado por 10, basta ver a popularidade dele, a quantidade de votos que ele teve no primeiro, no segundo mandato, a quantidade de votos da Dilma na primeira eleição, na segunda eleição, que também pode ser atribuída a ele, e a popularidade que ele tem ainda hoje. Né? Tudo leva a esta conclusão simples, óbvia, lógica, que eles estão movendo essa campanha infame, insana, exatamente para separar, divorciar o Lula do povo e fazer a manipulação que eles tanto precisam para tocar o barco em frente, seguir em frente com esse projeto indecente, imoral, esta ditadura da esculhambação, este golpe dessa elite brasileira, né, exatamente para manter a estrutura social perversa e manter o povo no escravagismo e eles no seu sistema de parasitismo. É tão somente isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.